Conversa de bastidor, com Bela Megali. Bela Megali, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes. Boa noite, Bela. Vamos falar das investigações envolvendo o filho do presidente Lula. Como é que está a avaliação dessa história, o pedido da PGR, né, para que as investigações sejam enviadas para a primeira instância? Qual é a avaliação em torno disso, Bela? Débora, o que existe ali em torno do presidente Lula e entre integrantes do PT é a certeza de que o ministro André Mendonça não vai atender o pedido da PGR de encaminhar para a primeira instância as duas investigações das quais ele é relator, envolvendo o Fábio Luiz, o filho primogênito do presidente Lula. A própria defesa do Fábio Luiz já teve com o André Mendonça e tem a leitura de que o ministro está diretamente envolvido nesse caso, então não vê disposição nenhuma do ministro André Mendonça abrir mão de conduzir, né, as investigações envolvendo o Fábio Luiz Lula da Silva. O próprio gabinete do André Mendonça, pessoas próximas a ele também já sinalizaram que o ministro não vê razões para poder deixar de ser o responsável por esses dois processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa do Lulinha avalia apresentar um recurso baseado nesse pedido da PGR para tentar levar para o colegiado o julgamento de um pedido, né, do pedido para que o caso vá para a primeira instância, já que o órgão acusador é a Procuradoria-Geral da República. Então a defesa se basearia nessa peça para argumentar que o Supremo e o ministro André Mendonça não seriam competentes para manter essa investigação na corte e que ela precisaria descer. Vamos ver se de fato a estratégia do Lulinha vai ser essa mesmo, de fazer um recurso após uma eventual negativa do Mendonça, que é tudo esse cenário que está se sinalizando, e ver como que o relator vai lidar com esse recurso, porque ele pode afetar para o plenário, e em que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir sobre o caso, ou então para a turma. Isso fica a critério do André Mendonça, porque ele é o relator do caso. Mas a gente vai agora acompanhar, né, as primeiras cenas ali dos próximos capítulos, que vai ser essa decisão do André Mendonça sobre atender ou não o pedido da PGR, mas o cenário mais provável que está se desenhando é que ele não vai atender e que vai continuar relator dos dois processos que investigam o Lulinha por tráfico de influência junto a órgãos federais, especialmente o Ministério da Saúde. Agora, Bela, o Lulinha e a sócia dele, né, a Roberta Luxinger, utilizariam uma mansão no Lago Sul, em Brasília, para fazer algumas reuniões e tal. Como é que é essa história? Eles estão utilizando essa casa ainda? Pois é, Carol, inclusive vou contar para o nosso ouvinte que eu até já estive nessa casa e conheço a mansão, pois é, porque antes dela ser alugada pela Roberta Luxinger, era uma casa que era alugada pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda. E uma vez eu fui a um jantar lá e é uma casa muito luxuosa, então me chamou muita atenção porque tinha um aquário grande, assim, bem grande na sala. E eu lembro que na época o Rueda até me contou que era um aquário de peixes do mar, de água salgada, é uma coisa muito rara, assim, muito luxuosa, que tem uma vista muito bonita para o Lago Paranoá, para a Ponte de Otacá, então numa área bem nobre de Brasília. E eu falei com o proprietário dessa casa, que me relatou que o Lulinha, que me relatou que a Roberta, né, que é a lobista ali próxima e amiga do Lulinha, não frequenta a casa desde o final do ano, quando ela foi alvo das ações da Polícia Federal. O que ele falou é que a casa hoje estaria praticamente abandonada pela Roberta, que quem está cuidando ali são funcionários ligados a ela. Falou que o contrato ainda está vigente, é um contrato de um aluguel nada modesto de R$28 mil mensais, e que ela fez uma
um pagamento à vista e antecipado de vários meses. Então, dinheiro em caixa a Roberta tinha, como a gente está vendo ali no decorrer das investigações. O dono do imóvel, eu não estou falando o nome dele porque ele pediu para manter o seu nome sob sigilo, também relatou que tem tentado manter contato com a Roberta para ver se ela vai querer continuar alugando a casa, já que ela não está, ela está envolvida, né, em toda essa situação e não está frequentando o imóvel, mas que não consegue. Eu falei também com a defesa da Roberta e eles falaram que ela parou de frequentar a casa porque ela tem uma restrição judicial imposta pelo Supremo Tribunal Federal que ela não pode deixar São Paulo. Então, de fato, ela não tem vindo mais à casa. E eu apurei também que um dos últimos encontros que a Roberta teve com o Lulinha foi no final do ano passado, nas festas de final de ano. Eles passaram o Natal juntos. Lulinha, Roberta e a Renata, a mulher do Lulinha, eles já moravam no exterior, já estavam em Madrid, mas vieram passar as festividades do final de ano no Brasil e aí passaram as festas juntos. Isso dá uma dimensão ali, de fato, da proximidade que a Roberta Luxinger tem, né, com o Fábio Luiz e a sua família, Carol e Débora. Bela Megali, muitíssimo obrigada. Se tiver novidades sobre esse caso, só avisar aqui pra gente. Até! Obrigada a vocês, aos ouvintes, e até a próxima semana. Beijo, Bela.